Então agora dá início de fato ao curso de termodinâmica, falar de algumas definições iniciais, alguns pontos históricos e começar a construir os conceitos que vão nos dar base para nós andarmos no curso, certo? Bom, se a gente for pensar etimologicamente, termodinâmica é uma junção, na verdade, de dois termos. Termo, pensando na raiz do grego, significa calor, dinâmica, movimento. Então, o nascimento da termodinâmica como ciência se dá no estudo do movimento de energia na forma de calor. Obviamente que não tinham esses conceitos. No decorrer do curso a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a origem é basicamente essa. Nasceu lá no início da Revolução Industrial, quando a gente estava querendo aumentar a eficiência de máquinas térmicas a vapor, ou seja, aumentar a quantidade de trabalho produzido por uma quantidade de calor que está sendo gasto. E aí, a partir disso, desenvolveu-se várias teorias baseadas nessa ideia inicial. Isso aí se difundiu para áreas de química, biologia e por aí vai. Mas as origens que a gente vai desenvolver aqui no curso, as leis principalmente, elas são válidas, obviamente, como leis naturais em qualquer parte do universo, certo? Se a gente for definir termodinâmica, a gente pode dizer que termodinâmica é o ramo da física que estuda as causas e efeitos de variação na temperatura, pressão e volume de um sistema macroscópico. Aqui uma definição bem reduzida, mas alguns pontos interessantes para a gente pegar. O que é mais interessante para nós é que nós estamos falando de sistemas macroscópicos. O macro ele é o inverso do micro. Então a gente ainda, ou pelo menos pensando por definição, não estamos preocupados com as características das partículas que compõem aquele sistema, certo? E sim como que aquilo responde a determinadas medidas, como por exemplo medida de temperatura, pressão, volume e algumas outras relacionadas que a gente vai desenvolver no decorrer do curso, certo? Uma definição importante que a gente vai utilizar bastante no nosso curso é a ideia de sistema. Está em destaque aqui. E o sistema a gente define como sendo a parte do universo que está sob investigação. Em algumas situações vocês vão ver isso aqui sendo chamado de volume de controle, por exemplo, mas a lógica envolvida é exatamente a mesma. Então, se a gente fosse pensar isso aqui de uma forma ilustrativa, nós teríamos um sistema que é definido arbitrariamente, obviamente, e o sistema está separado das vizinhanças pelo que a gente chama de fronteira, certo? E a definição do que é fronteira, ela também é importante, porque se a gente está falando de troca de energia, a taxa com que a energia é trocada, ou mesmo a possibilidade, depende do tipo de fronteira que nós temos aqui. Modo bem intuitivo para falar, se eu tenho uma fronteira que é composta de isopor, ou outra que é composta de metal, obviamente que o metal permite uma troca de energia na forma de calor maior do que isopor, que inclusive é utilizado como isolante térmico, certo? Então, por isso que é importante nós definirmos o que é o sistema, as fronteiras e tudo que está fora das fronteiras, obviamente, é o que a gente chama de vizinhança, certo? E, idealmente falando, o maior sistema que existe é todo o universo, certo? Porque se nós estamos falando de todo o universo, obviamente não tem fronteira e muito menos vizinhança, já que a gente está pegando todo o espaço. E essa ideia vai ser importante quando a gente estiver definindo lá na frente o conceito de segunda lei termodinâmica, ou o conceito de entropia, melhor dizendo. Mas isso é assunto lá para frente. Bom, se a gente está falando que eu tenho um sistema que ele pode interagir com as vizinhanças através de uma fronteira, é importante a gente definir quais são as possibilidades dessa interação. E aí, com isso, a gente define 3 tipos diferentes de sistemas, que são o sistema isolado, sistema fechado e sistema aberto. E esses conceitos também são bem importantes no desenvolvimento das leis da termodinâmica. Vamos pensar por partes. O sistema isolado significa que ele está completamente isolado da vizinhança. Consequentemente, não vai haver nenhuma troca entre sistema e vizinhança. Só que troca de quê? Nesse caso, nem troca de energia e nem troca de massa, certo? Então, o sistema isolado, ele é um sistema que não troca massa e energia com a vizinhança. Certo? Por que é importante a gente diferenciar bem o que é um sistema isolado e um sistema fechado? Porque num sistema fechado não há troca de massa entre sistema e vizinhança, porém há troca de energia, certo? Se não há troca de massa, a gente está dizendo que a quantidade de matéria contida dentro do sistema ela permanece constante em um determinado processo termodinâmico. Então, o sistema fechado é aquele sistema que permite troca de energia com a vizinhança, certo? E por fim o sistema aberto
pensando pela lógica aqui dos dois, o sistema aberto vai ser aquele que vai permitir tanto troca de massa quanto troca de energia com a vizinhança. Por exemplo, o corpo humano. A gente está constantemente trocando massa, através da respiração, transpiração, e, obviamente, energia com o ambiente. Então, o sistema aberto, ele troca massa e energia com a vizinhança. Certo? Então aqui, essas definições são bem importantes e a gente vai chamar isso continuamente no nosso curso. Um sistema, para fins práticos, dizendo, um sistema que é aberto, mas que durante os processos termodinâmicos, ainda que tenha troca de massa com a vizinhança, mas a massa dentro dele, ou seja, a quantidade de matéria permaneça constante, ele pode ser tratado no limite, com relação à matemática, como um sistema fechado, certo? Então, assim, esses conceitos eles têm que ser pensados dessa forma, mas nós temos que pensar também nas consequências das aplicações das equações para determinados tipos de sistema. Então, assim, um sistema aberto que troca massa com a vizinhança, porém a quantidade de massa dentro do sistema em um determinado período de tempo é a mesma, ele pode ser considerado um sistema fechado, certo? Ou um processo termodinâmico que ocorre muito rápido, que não há tempo de trocar energia com a vizinhança, pode ser considerado um sistema isolado, ainda que a parede não seja totalmente isolada, né, da vizinhança. E pela lógica, por exemplo, uma garrafa térmica ideal, fechada, seria um sistema isolado, porque ela não trocaria massa porque estaria fechada, e nem energia com a vizinhança, mantendo sempre o café quente ali dentro, por exemplo. Certo? Só que o ideal não existe. A gente consegue chegar próximo da idealidade, mas a gente não consegue o ponto ideal. O sistema isolado, o maior sistema isolado que existe, que de fato é ideal, é o próprio universo. Porque se não tem vizinhança para além do universo, obviamente que ele não vai trocar nem energia nem massa. Então ele vai ser um sistema isolado. E esse conceito é extremamente importante na definição da segunda lei da termodinâmica, do conceito de entropia, melhor dizendo. Então parece utópico, parece muito idealizado, mas é a realidade em termos conceitual nós pensarmos dessa forma. Beleza? Bom, então a ideia de sistema nós vamos utilizar bastante, tenham sempre em mente isso e voltem sempre nesse vídeo quando tiverem em dúvida sobre esses conceitos, certo? Bom, a gente tem agora base suficiente nesses poucos minutos de aula, mas a gente já pode começar a avançar nas leis da termodinâmica. E a primeira lei que nós vamos falar é uma lei muito simples e intuitiva, porém muito necessária para nós definirmos e temos base para seguir no curso, que é a chamada Lei Zero da Termodinâmica. E até uma curiosidade interessante, que ela é chamada de Lei Zero porque, historicamente, ela apareceu após a descrição da primeira e da segunda lei. Porém, ela define uma grandeza fundamental, que é a temperatura, para o entendimento da primeira e da segunda lei. Então, por conta disso que ela foi chamada de Lei Zero. É uma coisa que a gente sempre fala, que a ordem cronológica não é a ordem científica. E esse caso é um exemplo clássico. Cronologicamente, a primeira lei veio depois da segunda e a lei zero veio depois da primeira. Então, obviamente, quando a segunda lei surgiu, ela era chamada de segunda lei, porque não tinha a primeira ainda. Mas a nomenclatura dela se dá por conta da questão científica e não da questão cronológica. E aí, já que eu tinha a primeira lei e essa que define algo mais fundamental ainda, ela é chamada de Lei Zero da Termodinâmica. Certo? A Lei Zero da Termodinâmica está relacionada de modo muito intuitivo a gente pensar ao conceito de equilíbrio térmico, certo? Vamos pensar uma situação aqui ilustrativa para ver se a gente consegue determinar alguns fatores importantes para a gente. Então, ó, imagina que eu tenho aqui 3 corpos nessa situação. E aí eu tenho o corpo A, o corpo C e o corpo B. E aqui está sendo representado aqui o corpo A, ele está em equilíbrio térmico com o corpo C, e o corpo B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, certo? Antes de falar o que é isso, vamos pensar o que seria esse equilíbrio térmico. Quando eu tenho 2 corpos que estão numa determinada condição diferente, e hoje a gente sabe que essa condição é de temperatura, e eles estão em contato que possibilita a troca de energia, vai haver fluxo de energia na forma de calor até que as temperaturas se igualem, correto? Então, o equilíbrio térmico ele vai estar relacionado a uma igualdade de temperatura em corpos que estão em contato térmico. Contato térmico não necessariamente é contato físico, certo? Mas a lógica é essa. O que a Lei Zero diz é o seguinte, eu tenho 2 corpos, A e B, que é o que está escrito aqui, e esses 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, que é esse aqui.
A consequência disso é que esses dois corpos aqui também estarão em equilíbrio térmico entre si. Então, se eu tenho esses dois caras aqui que separadamente eles estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, a lei zero da termodinâmica nos diz que necessariamente eles deverão estar também em equilíbrio térmico entre si, certo? E aí hoje a gente sabe que equilíbrio térmico significa que aqueles corpos estão com uma propriedade que é igual, e essa propriedade hoje a gente define como temperatura, beleza? Então, esse equilíbrio térmico aqui nada mais é uma consequência do que a gente diz como sendo a mesma temperatura. Ou reflete uma grandeza termodinâmica, que é a grandeza fundamental da termodinâmica, inclusive, que é a temperatura, certo? Essa aqui é a chamada lei zero da termodinâmica. Como eu falei, ela é chamada de lei zero por uma questão cronológica. Vamos pensar aqui uma coisa mais intuitiva. Eu tenho dois corpos aqui em contato térmico, ou seja, eles podem trocar energia entre eles, um corpo X e um corpo Y, por exemplo. Se eu tenho uma situação em que Tx, ou seja, a temperatura do corpo X for maior do que a temperatura do corpo Y, portanto, intuitivamente a gente sabe que ele vai se resfriar, correto? Ele vai se resfriar e esse cara aqui vai se aquecer. Até quando que isso vai acontecer? Até que as temperaturas se igualem, correto? Quando as temperaturas se igualarem, nessa situação nós teremos o equilíbrio térmico, certo? Portanto, mais uma vez falando do equilíbrio térmico, representa uma mesma temperatura de dois corpos. Tudo bem? E a mesma coisa, eu posso pensar isso olhando o corpo X com relação ao Y e o Y com relação ao X. Se eu tenho um corpo que está em menor temperatura em contato térmico com o outro, ele vai se aquecer e, obviamente, o outro vai se resfriar, certo? A magnitude com que um aquece e o outro se resfria vai depender de outros parâmetros que nós vamos ver em aulas futuras. Mas, de modo geral, a gente consegue entender intuitivamente que isso aqui é verdade. Correto? Bom, isso daqui é chamado de lei zero da termodinâmica, é algo intuitivo, é algo que vocês já ouviram falar, que vocês já conhecem, mas que é muito importante para nós definirmos as leis seguintes no nosso curso. Aqui é interessante a gente perceber que não tem nenhuma menção à quantificação de temperatura. Então a temperatura aparece como uma propriedade, mas ele não tem uma grandeza em termos numéricos, em termos quantitativos, para defini-la. E é isso que a gente vai tentar fazer nas próximas aulas, tentar desenvolver umas metodologias para quantificar a temperatura, ver como que isso se deu historicamente e ver onde a gente consegue chegar relacionando com o Sistema Internacional de Unidades. Então no próximo vídeo a gente continua.